Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um curso do Movimento Todos pela Construção. Agora, nesse período da tarde, nós vamos falar com o palestrante Nitemar para falar sobre concreto colorido. O Movimento Todos pela Construção é uma iniciativa da Eto Soluções, da Associação Brasileira de Cimento Portland, ABCP, do SNIC, Sebrae Nacional e da Construliga. E também da Construlearning, Join Ethos e Liga, que nasceu do movimento Todos pela Construção. O Nitemar Vieira, né, gerente técnico de aplicações para a América Latina, químico de formação e com MBA em estratégia de negócios e gerente técnico da Lanxess, né, responsável pela gestão das atividades técnicas e tem atuado em busca de novas oportunidades em novos mercados para pigmentos. Nitemar, muito boa tarde, seja bem-vindo. Oi, eu acredito que estamos com problemas com o Nitemar, a internet dele está oscilando bastante. Só um minuto, por favor. Nitemar, boa tarde. Oi, Olá, Nitemar, boa Janaína, boa tarde. tarde. Seja bem-vindo. Muito obrigada por participar dessa ação, disponibilizar o seu tempo para falar para a gente sobre concreto colorido. Muito obrigado, sou eu quem agradeço aí a oportunidade, né? De uma certa forma, eu gostaria de agradecer de uma forma toda especial aí o projeto, né? Todos pela construção. Agradecer em especial a você, Janaína, pelo convite, né? De estarmos aqui participando nesse momento tão agradável, do qual nós partilharemos um pouco aí do nosso conhecimento. Queria também, de uma forma toda especial, agradecer a Silvia, que é a nossa responsável por marketing e nos apoiou, também a Diana, que é de vendas e tem nos apoiado nesse evento. Gostaria de cumprimentar todos os nossos internautas, né? Sejam todos bem-vindos mais a esse momento. Recomendo sempre, né? Não podemos nos esquecer aí do uso do nosso álcool gel, também do uso da nossa máscara nesse tempo de pandemia, né? Temos que nos preocupar cada vez mais, e não somente com a nossa saúde, mas com a saúde do nosso próximo também. Eu espero que todos estejam bem e que nós estejamos aí todos com segurança. Excelente, Nitemar. Boa tarde para você aí, uma boa apresentação. Tá joia, Janaína, muito obrigado. Então, meus amigos e minhas amigas, a ideia é nós falarmos um pouquinho sobre o concreto colorido. Como já dito pela Janaína, eu sou o gerente técnico de aplicações para a América Latina. Tenho um pouco de experiência na linha dos pigmentos, na base dos óxidos de ferro e também nos óxidos de cromo. E aí nossa ideia é compartilhar um pouquinho daquilo que nós estamos provindo ao mercado, daquilo que nós estamos, daquilo que a Lanxess está apostando ou está trazendo com inovações, com tecnologia, né? E falar um pouquinho sobre as especificidades dos pigmentos, falarei também um pouquinho sobre algumas obras já realizadas pela Lanxess, com as parcerias que nós temos com todo o nosso centro de distribuição, também com aqueles que acredito que estão nos vendo também, alguns arquitetos, alguns engenheiros, alguns construtores que trabalham com concreto colorido. Então, o nosso objetivo hoje é uma tecnologia além da aparência e as inovações nas opções de pigmentação. Após um tempo aí de correria para nós conseguirmos o acesso, foi meio difícil, todo mundo em casa, então o uso excessivo da internet, mas felizmente aí no fringir dos ovos nós conseguimos aí, e aí então a ideia é nós iniciarmos. E nesse primeiro momento eu gostaria de apresentar para vocês um rápido overview, né, da Lanxess,
mas quando eu falo da Lanxess, eu estou falando somente, então, da nossa unidade de negócios, da unidade de negócios do qual eu faço parte, que é do IPG, o Inorganic Pigment Group. A nossa sede está na Alemanha, onde nós temos a maior planta de produção de óxido de ferro no mundo. Aí nós temos uma planta de produção aqui em Porto Feliz, né, no interior do estado de São Paulo, onde eu vivo. Por isso que vocês podem notar aí a felicidade estampada no meu rosto, porque eu vivo aqui em Porto Feliz. E nós temos também uma outra planta de síntese na China, na cidade de Ningbo. Além dessas 3 plantas de síntese, nós estamos também esparramadas pelos continentes outras unidades que fazem mesclas, que fazem misturas dos nossos materiais. Então, nós temos aí mais de 90 anos de expertise, de know-how, de tecnologia, de inovação na linha de produção dos pigmentos. Nós produzimos aí mais que 370 mil toneladas, incluindo óxido de ferro e óxido de cromo. E nós temos dentro do nosso portfólio aproximadamente 100 tonalidades de produtos nos seus diferentes nuances de cores. Bom, qual é a nossa ideia, né? Qual o nosso papel com relação à cor? Qual o nosso papel, qual a nossa influência na questão de colorir? Se vivermos num mundo cinza, infelizmente as animações não são possíveis através desta live, mas dá para a gente ter uma ideia. Se nós vivermos aí à esquerda, aí nesse mundo cinza, né? Então nós viveremos sempre entediados, de cabeça baixa. Então a nossa ideia é o que é? A nossa ideia é prover cor, colorir o mundo. Esse é o nosso papel. Colorir de que forma? Colorir através dos concretos, colorir através dos produtos cimentícios. E aí, então, nós podemos ter uma harmonização, podemos ter um ambiente mais agradável. E por que não dizermos, mesmo nessa época que nós estamos aí de pandemia, né? Estamos aí, basicamente, não vivendo tanto mais nesse mundo social, se movimentando, nós podemos ver um pouco mais de cor. Então, esse é o papel dos óxidos de ferro e cromo da Lanxess: gerar cor, gerar alegria, gerar harmonia entre as pessoas e o meio ambiente. Dentro desta linha, então, dentro desta proposta que a Lanxess traz com os seus pigmentos, nós podemos gerar aí uma infinidade de cores. Se você aí me pergunta, Nitemar, mas quais são as cores que estão disponíveis dentro dos portfólios dos óxidos de ferro? Eu poderia dizer para você que nós temos as cores básicas, que são o vermelho, o amarelo, o marrom, o preto e também o óxido de cromo na tonalidade verde. E aí você pode notar, através desta pirâmide, somente com a mistura de 3 cores, a infinidade de cores que podem ser preparadas. E aí eu diria mais ainda, né, se nós acrescentarmos aí o verde, e por que não também falarmos do branco? Nós não somos produtores e não temos no nosso portfólio o titânio, mas por que não também falarmos do titânio aqui nessa oportunidade de geração de cores? Então, as cores básicas dos óxidos são a vermelha, a amarela, a marrom, a preta e a verde, que através delas muitas cores podem ser geradas. Mas quando eu falo dos óxidos de ferro e dos óxidos de cromo, e eu faço a aplicação desses produtos na construção civil, sempre vem aquela pergunta, principalmente dos engenheiros, né? Eu tenho a felicidade de ter na minha casa o meu filho, que é engenheiro civil, o Gustavo. Acredito até que esteja também vendo esta live aí, contribuindo com o seu pai. A grande questão mas Nitemar, aí vai a grande pergunta, e também, por que não, dos arquitetos e dos construtores, mas os pigmentos podem gerar alguma relação? Quais são os tipos diferenciais que tem disponíveis no mercado? Aumenta significativamente o custo? Isso interfere na durabilidade do meu produto final, do meu concreto, do meu componente cimentício?
Aquela pergunta que todos fazem, mas isso não vai perder a cor, como acontece com as tintas no passar dos anos? E como eu faço a manutenção? Como eu mantenho a coloração desejada no meu concreto colorido, né? Quais são as possíveis interferências que os pigmentos à base de óxido de ferro e de óxido de cromo podem causar para os meus produtos finais? Entre estas e outras questões, até mesmo, não sei se a Janaína chegou a comentar, mas no final nós teremos aí pelo menos de 15 a 20 minutos de perguntas. Algumas das perguntas de vocês já tentarei responder no decorrer desta minha apresentação, mas se mesmo assim, meu amigo e minha amiga, se isso persistir aí, no final nós estamos abertos aí para responder. Então, com relação a esses questionamentos, custo-benefício, durabilidade, perda de cor, manutenção, interferência, nós então aqui preparamos alguns dados científicos para trazermos a vocês. O que nós da Lanxess, a nossa unidade de negócios dos óxidos de ferro e cromo, produzimos? Nós produzimos óxidos de ferro sintéticos. Se você buscar na nomenclatura, né, hoje é difícil que a grande parte das pessoas buscam a nomenclatura no Google, né? Então, hoje, colocou lá no Google, as informações chegam com muita facilidade. Nós poderemos ver que existem os pigmentos naturais. E esses pigmentos naturais, nós temos aqueles que são as chamadas de pinturas rupestres. E eu trouxe dois grandes exemplos aqui, que um dia alguém de vocês já devem conhecer. Eu ainda não tive a felicidade, mas um dia, quando passar essa etapa aí da pandemia, nós podemos visitar aí essas pinturas lá na Espanha ou lá na França. Essas pinturas que foram feitas com pigmentos naturais, pigmentos que também pigmentam, não com a mesma performance, não com a mesma qualidade e tonalidade dos sintéticos produzidos pela Lanxess, mas também pigmentam. O que então nós produzimos? Nada mais o que fazemos é produzir de forma sintética aquilo que já existe na natureza. Então, respondendo alguma daquelas perguntas que eu mesmo coloquei na minha apresentação e que muitos de vocês têm dúvidas, né? Eu gostaria de deixar claro mais uma vez aqui que toda esta base que nós estamos trazendo a vocês, tudo isso só é possível porque a Lanxess faz o uso de alta tecnologia, a Lanxess faz uso das inovações. Somente para que vocês tenham uma ideia, na nossa planta aqui em Porto Feliz, onde eu estou situado, nós temos um processo de geração de energia a bagaço de cana ou até mesmo de cavaco de madeira. Então, nós já somos uma planta altamente sustentável, uma planta que foi produzida fazendo uso da tecnologia. A mesma tecnologia que nós usamos para a produção dos nossos pigmentos, seja ela na nossa matriz na Alemanha, seja ela aqui no Brasil, ou seja ela mesmo na China, ou então nas demais plantas e misturas que nós temos ao redor do mundo, como eu disse para vocês. Qual a grande vantagem do uso dos óxidos de ferro? Eles não perdem a cor. Como diz esse slide, ele tem estabilidade ao tempo. Então, coloquei aqui para exemplificar uma amostra de um Biferrox, 320, que é um pigmento nosso preto, uma amostra de um negro de fumo, uma amostra de azul de cobalto, uma amostra de azul orgânico, uma amostra de óxido de cromo também produzido pela Lanxess e uma amostra de verde orgânico. Percebam, essas amostras que são menores são aquelas que nós mantemos aqui dentro do nosso laboratório sem estar exposta ao intemperismo e à luminosidade. E as placas maiores são aquelas que ficam em nossos campos de aplicações, seja ela na Alemanha, ou seja esse campo de aplicação aqui mesmo no Brasil, que inclusive eu os convido a conhecer, se vocês tiverem interesse em nos visitar. Vejam, o óxido de ferro preto, ele não perde a cor. Em contrapartida, o negro de fumo, ele perde a cor com o passar do tempo. O azul de cobalto, nós não temos dentro do nosso portfólio, mas falando em azul, é o único produto que tem alta resistência à luminosidade e intemperismo, também não perde a cor. Infelizmente, o azul orgânico perde a cor.
O óxido de cromo verde também de nossa linha produtiva não perde cor. E o verde orgânico perde a cor. Então, se nós observarmos agora para esse próximo chart, vocês podem perceber que toda a linha de portfólio da Lanxess, dos óxidos de ferro e do óxido de cromo, mais uma vez, com exceção o azul de cobalto, do qual nós não temos dentro do nosso portfólio, não perdem cor. Então, eu poderia frisar para vocês que os nossos produtos têm total estabilidade ao tempo. Mas quando eu digo os óxidos de ferro e os óxidos de cromo, eu estou dizendo os óxidos de ferro produzidos pela Lanxess, fazendo uso da tecnologia e da inovação, das sínteses que usamos aqui no Brasil, que usamos na Alemanha e que usamos também na China. Então, nós temos aqui a amostra dos amarelos, dos vermelhos, dos vinhos, do marrom, do verde, sem nenhuma perda de cor. Seguindo ainda nesta mesma linha, nesse mesmo raciocínio de influência na coloração, como eu já disse, é uma pena que não é possível nós usarmos a animação, porque este gráfico seria muito interessante vocês vislumbrarem através da animação, mas eu tentei trazer aqui para vocês até onde nós devemos fazer a dosificação dos pigmentos, né? Até onde eu posso fazer uso, até onde o uso do óxido de ferro e do uso do óxido de cromo vai me gerar oportunidade de cor, né? Então, eu tenho uma amostra aí de um amarelo, de um vermelho e também de um negro. E aí eu fiz as dosificações sem nenhum percentual de pigmento, com 2%, 4%, 6%, até 8%. Eu gostaria que vocês avaliassem nesse gráfico. Esse gráfico mostra ou demonstra a nós até quando nós vamos ganhar em tingimento fazendo uso do óxido de ferro. Mas tem um ponto que é muito importante, muito interessante, eu gostaria de deixar claro a vocês da construção, a vocês engenheiros, a vocês arquitetos, a vocês que estão envolvidos nesse processo, que a quantidade de pigmento está diretamente associado à quantidade de cimento. Eu não posso fazer uso da quantidade da massa total. Então, neste caso, eu não posso fazer o cálculo junto com os agregados, com a areia e com a água. Então, por exemplo, se eu tiver que usar 4% de pigmento, usando numa massa onde eu estarei usando 100 quilos de cimento, eu estarei usando, então, 4 quilos de óxido de ferro. A relação, então, é muito simples. A relação da concentração de pigmento está associada à concentração de cimento. E quando eu avalio por esse gráfico, eu posso notar que até 8% eu tenho ganho na pigmentação. Se eu colocar uma quantidade acima de 8%, dois fatores podem me gerar interferência. Primeiro deles, eu não vou ter ganho, eu vou estar desperdiçando o meu dinheiro. O segundo ponto importante, não nos esqueçamos que estamos falando de óxido de ferro fino. E se eu colocar um excesso de fino, eu posso gerar uma interferência na resistência final do meu concreto. Então, qual é o ideal? O ideal é de 2% até 8% de pigmentação, e aí eu deixo a critério de vocês. Bom, falando mais uma vez, então, aí dos fatores que podem influenciar nessa coloração, né? Existem outros fatores, um deles é a cor do cimento. Quando falamos em cimento branco, quando mesmo falamos em cimento cinza, e eu trouxe aí esta apresentação para vocês identificarem qual é a diferença, né? Um ponto importante, eu gostaria de ressaltar, que esses mesmos pigmentos que são usados para a construção civil são aqueles usados para a indústria de tinta, para a indústria de tinta automotiva, para a indústria de tinta moveleira, para a indústria de tinta industrial, ou seja, não é os óxidos de ferro, tampouco os óxidos de cromo, que vão provocar alguma interferência na coloração final do teu concreto. Mas, como já apresentei agora,
um cimento branco e um cimento cinza pode variar, e diria a você, meu amigo, minha amiga, significativamente. Da mesma forma, os agregados, né? Eu estou falando aqui com diversas regiões, né, com diversos estados, com diversos agregados que se diferem. Então, quando eu tenho agregados mais claros ou quando tenho agregados mais escuros, é notório a diferença que existe de um produto ao outro, né? Então, eu não posso esquecer, em momento algum, que a coloração dos agregados pode também gerar interferência. Um outro ponto que é de extrema importância é a relação de água. Sabe o que é interessante? Quando nós visualizamos um concreto, esse concreto sem pigmentação, na cor cinza, não é tão simples de nós notarmos uma diferença tão significativa. Mas se você, a partir de hoje, começar a olhar essas variações que ocorrem, tanto mesmo nas tonalidades cinza, sem o uso dos pigmentos, vocês vão ver quanto difere. Imagina você, então, quando você faz a adição de pigmento. Então, a relação água-cimento, ela tem um impacto significativo, né? Se você olhar aí a relação de 0,3 com a relação de 0,4 no cimento cinza, sem pigmento, você já vai notar quanta diferença de cor isso tem. Mais uma vez, fatores que podem influenciar na coloração final. É por isso que eu digo que o uso do concreto, e aí eu posso me estender e dizer também do uso do concreto colorido, exige de alta tecnologia, exige de inovação, exige de investimento, exige de grandes acompanhamentos. E por felicidade, nós aqui no Brasil temos grandes empresas que se empenham em cada vez mais a proporcionar a vocês produtos de alta qualidade, para que eles possam, no final, gerar a cor que você queira com a qualidade final que você precisa. Tem um ponto que é de extrema importância quando nós falamos dos produtos cimentícios ou até mesmo dos concretos coloridos. É a sequência de dosificação. Eu escuto muito as pessoas dizerem que elas fazem a mistura do óxido de ferro com o cimento e depois esta mescla ela adiciona no agregado. Eu diria a você que isso está sendo feito de forma equivocada. Eu diria a você que a forma correta é você fazer a dosagem do pigmento nos agregados, conforme nós podemos ver aí nesse gráfico. Depois que você faz a mistura, você pode dosar o cimento e lá no final o aditivo e a água. Mas, Nitemar, por que é necessário esta sequência? É necessário porque quando você dosa o pigmento nos agregados, existe uma área maior de atrito, porque os agregados são maiores do que o pigmento. Esta área de atrito vai fazer com que o pigmento se disperse com maior facilidade. O pigmento dispersando vai ganhar em tingimento e em homogeneidade. Se você então fizer pigmento no agregado, depois o cimento, o aditivo se necessário e a água, além de um alto tingimento, você terá uma homogeneidade no teu produto final. Estão percebendo como a tecnologia ou como os investimentos em pesquisa são necessários? E quando nós falamos até mesmo da mistura de um pigmento num composto cimentício. Por quê? Porque se nós não fizermos desta forma, vejam esta amostra, né? Nós fizemos aí o rompimento de um piso intertravado. Eu acredito que é possível vocês perceberem pontos amarelados, pontos amarelos neste piso, né? O que significa então? Significa que isso foi feito uma dispersão inadequada, né? Imagine vocês que a peça final está tendo perda de cor porque o produto não está totalmente disperso. Ele poderia ser mais amarelo do que ele está, mas por uma deficiência de dispersabilidade, isso não foi possível.
Um outro fator importante que eu gostaria de ressaltar aqui com vocês é a questão da eflorescência. Fenômeno eflorescência que tanto nós temos escutado, que tanto nós temos ouvido, né? Das pessoas que nos ligam e dizem assim: Nitemar, o teu óxido de ferro vermelho perdeu a cor. O teu preto ficou cinza, o teu amarelo ficou desbotado. Eu queria ressaltar para vocês que eflorescência é um fenômeno da natureza. Nós falamos de cimento com um pH acima de 12, nós falamos de água com alta concentração de íons e de cátions, nós falamos de agregados com grande presença de sais. Então, nada mais e nada menos do que vocês podem presenciar aqui, esta amostra da esquerda é uma amostra do qual a parte inferior foi eliminada a eflorescência, a parte superior está com eflorescência. E nesta amostra da direita é a mesma amostra, porém a parte de cima foi lavada com ácido muriático, falarei um pouco mais sobre isso, e a parte de baixo não. Então aí vocês podem notar a presença da eflorescência. É uma pena que esse gráfico também não possa ser mostrado da forma como deveria, mas vocês vão compreender que, como eu já disse, a eflorescência é um efeito temporal, é uma aparição que a própria natureza nos apresenta. Então, nestas primeiras amostras de telha de concreto, de pisos intertravados recém-feitos, então ele está totalmente preto. Passado alguns dias, a eflorescência migrou para a superfície. Então, com essa migração para a superfície, fica esta camada branca que aparenta ser um desbotamento do pigmento e, na realidade, não é. Passado algum período, nesta terceira amostra, vocês já podem notar que as amostras voltaram ao estado do quando elas foram feitas. E depois de passado um ano e meio, mais ainda, a amostra teve a eliminação dessa eflorescência e voltou no seu estado. O que é, então, a eflorescência? A eflorescência nada mais é do que a presença do cálcio, que se faz presente no cimento e nos demais componentes. Eles migram pela capilaridade, vão até a superfície. Quando eles atingem a superfície, eles fazem esta reação química junto com a umidade. Quando faz a reação química junto com a umidade, forma-se o tão famoso carbonato de cálcio, que nada mais é a eflorescência que esta nata branca que você e eu estamos visualizando aqui na apresentação. É isso, né? Então, eu diria mais uma vez para você, qual é a influência do pigmento nesse caso? Nenhuma. Se você pegar peças cinzas e fazer a lavagem, vocês vão perceber da mesma forma que a eflorescência também ali se faz presente. E aqui também, né, com o passar do tempo, mais uma vez, né, infelizmente não dá para ver a nuvem aí derramando a água sobre a peça, mas a própria lavabilidade que vai existindo pelo intemperismo, pela chuva, vai fazendo com que as camadas desse carbonato de cálcio sejam eliminadas e a peça volta ao seu estado normal, com o tingimento normal. E aí eu lembro-vos das amostras que nós tínhamos lá atrás. E também mostro para você agora uma peça que nós rompemos, uma peça de um piso intertravado com 4% de pigmentação, com o nosso conhecido Biferrox 318. Então, vocês podem notar que a parte interna da peça ela está totalmente pigmentada. E se vocês olharem aí a amostra do lado direito, a peça do lado direito nós fizemos uma lavagem com ácido muriático, né? Uma pequena concentração de ácido muriático para fazer a lavagem da eflorescência, e a parte da esquerda ela não foi lavada. Então você pode aí notar a diferença, a interferência que esse fenômeno natural pode causar nas peças de concreto colorido. Eu acho que estou sendo bem claro, mas novamente, né, caso vocês tenham alguma dúvida no final, ou então depois eu posso deixar
o meu contato e vocês podem falar comigo ou até mesmo falar com qualquer pessoa do nosso time, seja da área técnica ou seja da área comercial. Todos têm o know-how para preparar as respostas aí para vocês. Bom, vamos falar um pouquinho agora de algumas obras, né? Algumas obras que foram feitas usando os óxidos de ferro e os óxidos de cromo da Lanxess ao redor do mundo. Então, eu trouxe aqui como exemplo algumas obras. Então, a primeira etapa, eu vou mostrar um pouquinho das obras que têm um poder arquitetônico, né? São obras as quais estão buscando uma demonstração arquitetônica, fazendo uso da tecnologia para a arquitetura, né? Então, nós temos aí a vinícola de Antillon, uma bela de uma vinícola que se faz presente lá na Espanha. Nesse caso, a obra foi feita em cimento branco, né? Então, percebam toda a beleza do qual foi arquitetado aí pelo Pascoal, né? Fazendo uso dos nossos óxidos de ferro amarelo, né? É um estudo de caso muito interessante. Inclusive, pessoal, todos esses estudos de caso que eu estarei apresentando a vocês e outros mais, nós temos aí uma infinidade, estão disponíveis lá no nosso site, né? Você pode acessar o www.byferrox.com ou www.byferrox.com.br. E aí você pode fazer lá o download, que todas as informações dos arquitetos, do concreto, dos pigmentos, estarão disponíveis lá, que é o que nós chamamos esse trabalho do Colored Concrete Works, que é uma iniciativa da Lanxess de prover ao mundo apresentações de obras arquitetônicas e de outros afins que temos ao redor do mundo. Veja, mais uma obra arquitetônica, né? A Casa das Histórias, da Paula Rego, lá em Portugal, do qual foi feito com o nosso Byferrox vermelho. Também é uma obra muito bonita. Foi feito aí uma mistura dos óxidos de ferro vermelho com os óxidos de ferro amarelo, buscando aí uma harmonia entre os ambientes e esse local apropriado, onde tem toda a história envolvida aí com Portugal. Nessa mesma linha ainda arquitetônica, tive a oportunidade, felizmente, de conhecer essa obra lá em Barcelona, que é a Cidade da Justiça, da Ciudad de la Justicia, também, aonde vários prédios foram construídos e para diferenciar esses poderes concretos coloridos de diferentes cores foram usados. Espetacular. Também uma demonstração de que é possível gerar a sintonia, de gerar a harmonia de obras de concreto colorido com o meio ambiente em qualquer localidade, independentemente da temperatura, independentemente da região, enfim, isso é possível. Fazendo uso agora dos óxidos de ferro, pensando nas questões de segurança, vejam bem, aqui nós temos um grande exemplo, até gostaria de agradecer aqui ao professor Dr. Carlos Brits pela disponibilidade, né? O doutor é um parceiro nosso também nesse trabalho, que nós estamos realizando aí junto aos institutos. Esta é uma obra, então nós fizemos aqui alguns testes de segurança e resistência a chamas, né? E aí fizemos o uso do concreto colorido. Olha que interessante. Então, nós não estamos pensando somente na questão arquitetônica, nós podemos pensar também nas questões de segurança. Esse é um grande exemplo. O maior exemplo do que isso é esta ponte, né? Feita lá em Estocolmo. Imagina vocês, como é que nós vamos aí se locomover num local se eu tenho aí um concreto colorido e eu não tenho todas as dimensões e resistências medidas. Está aí um grande exemplo de uma obra colorida com total resistência, harmonia de ambiente
arquitetura e segurança. Pensando nessa questão de segurança, nós temos aí a certificação, do qual permite dizer a vocês que todos os nossos pigmentos, sejam eles vermelhos, amarelos, marrons ou preto, cromo ou ferro, eles não interferem na resistência do produto final. Estamos trabalhando aqui com um concreto de ultra alta performance. Vejam a linha que nos limita com relação à resistência. Todos os produtos pigmentados, eles superam essa linha. Ou seja, vocês podem fazer o uso adequado, como eu já informei, na dose certa, de forma certa, que nenhuma interferência na resistência será gerada. Pensando agora nas questões ambientais, né? Pensando agora nas questões de gerações futuras, esta é uma obra, né? Uma obra muito interessante lá na Holanda, do qual ele foi totalmente construído, esse prédio, com a pigmentação preta de alta performance. E esta obra, ela faz com que todas as suas tubulações que passam à sua volta possam fazer o aquecimento de água. Então, as águas já são todas aquecidas. Então, um outro ponto importante, né? Pensando em energia, pensando em redução de custo, até isso, né? Até isso o pigmento colorido pode gerar, né? Pensando nas futuras gerações, o uso para aquecimento de água. Mas, em contrapartida, se você necessita de um óxido de ferro, que ele não precise para aquecimento, que ele queira que você precise que ele te ajude lá na certificação LEED, que você tenha um índice maior de reflectância, né? Nós poderíamos dizer aí que é o IR, com a numeração, nós temos também. Nós temos o chamado Biferrox 303T, que é uma mistura de óxido de ferro com óxido de manganês, que ele não faz absorção de calor, mesmo tendo preto. Ele faz uma eliminação, né? Então, vejam, mais uma vez, tecnologia, pigmentos de alta performance, produzido pela Lanxess, para o uso em concreto, seja para aquele que necessita recolhimento de energia, ou seja para aquele que necessita de pigmentação sem recolhimento de energia. É só nos consultar a Lanxess, consultar a nossa distribuição, os nossos técnicos e vendedores, que temos o vasto portfólio para apresentar a vocês. Um outro estudo de caso muito interessante é no Chile, né? Este ex-hotel, nós estamos falando aqui de um hotel no meio do deserto, né? Eu não tive a oportunidade ainda de conhecer deserto, mas meus amigos dizem que no decorrer do dia chega a 50 graus e à noite isso baixa para temperaturas negativas. O que faz então esse hotel? Esse hotel faz o uso da energia, toda a captação que é feita durante o dia com a insolação, com essa quantidade de calor, ela fica retida interna para ajudar no processo de calefação à noite, para estabilizar a temperatura. Mais uma vez, concreto colorido sendo usado para as questões ambientais e de economia. Essa é uma obra espetacular, né? Esta é uma obra lá no Museu Musen, lá na França, né? Esse museu ele está ali junto com o mar Mediterrâneo. Aqui foi usado um concreto de ultra alta performance. Esse concreto de ultra alta performance ele faz uso de fibras ópticas e de fibras metálicas, né? Neste museu aqui foi feito o uso dos pigmentos preto, do Biferrox 330 e do Biferrox 318. Para quem vê de longe parece uma caixa preta, mas para quem chega de perto vê todas essas tramas que elas se assemelham às redes de pesca. Então é um museu com uma homenagem de frente ao Mediterrâneo aos pescadores. Um concreto de alta performance,
um concreto de altíssima tecnologia, que você, engenheiro, que você, arquiteto, que você, construtor, já tem o know-how e que pode também ser pigmentado com a linha Biferrox ou a linha Colorterm, o óxido de ferro ou o óxido de cromo. Olha que obra maravilhosa. Eu não tive a oportunidade de visitá-la ainda, mas quem sabe aí, quando nós passarmos esta etapa da pandemia, quem sabe aí eu consiga uma autorização do meu chefe aí para fazer uma visita na França e conhecer essa maravilhosa obra em concreto colorido. Já estamos chegando no final da nossa apresentação e nós temos alguns desafios, e esse desafio nosso é a questão do meio ambiente. E estamos cada vez mais falando de ruído, de barulho. Isso é algo que nós temos vivido, isso é algo que nós temos vivenciado. Agora nem tanto porque nós estamos participando de um isolamento social, mas nós vivemos isso. E isso também pode ser trabalhado. O concreto translúcido, o concreto transparente, eu já ouvi algumas empresas aqui no Brasil falando que já estão trabalhando com essas fibras óticas, com esses concretos translúcidos e transparentes, todos podem ser também pigmentados. São concretos de alta tecnologia, dos quais você e eu podemos fazer o uso do óxido de ferro. Por que não pensarmos nas barreiras anti-ruído, como estava dizendo há pouco? Para quem já teve a oportunidade de visitar a Europa, em especial na Alemanha, isso se vê muito lá, as barreiras coloridas, né? Como eu disse naquele meu primeiro slide, vamos tirar um pouco de cinza, vamos acrescentar um pouco de cor na nossa vida, vamos gerar um pouquinho mais de harmonia. Por que então não falarmos dessas barreiras de contenção? Vejam aí, as barreiras de New Jersey, essas barreiras que separam as pistas, que separam as estradas, todas pigmentadas. E eu gostaria de mostrar para vocês aqui, em loco, uma obra, uma barreira sendo pigmentada com os óxidos de ferro. Por que não trazermos isso aqui para o Brasil? Por que não trazermos isso aqui também para os países da América Latina? Tecnologia nós temos, inovação nós temos, autoconhecimento nós temos aí universidades que formam excelentes profissionais na área, todos vocês fazendo uso dos óxidos de ferro da Lanxess para gerar cor. Mais uma vez, né, já encerrando, a necessidade de uma revitalização que nós tivemos lá na Alemanha. Então, isso tudo foi revitalizado, fazendo uso do concreto colorido, fazendo uso do reboco colorido, fazendo uso, por que não, do asfalto colorido, né? Olha a diferença, né, que nós tínhamos do chart praçado para esse chart. Ou seja, é possível associar, aqui fica claro para nós, é possível associar tecnologia, é possível associar inovação, né? Tudo aquilo que nós temos feito. Nós temos os nossos centros de tecnologia na Alemanha para ajudar a vocês naquilo que vocês precisarem. Nós temos também um pequeno centro de tecnologia aqui em Porto Feliz, no estado de São Paulo, como eu já disse. Para quem não conhece Porto Feliz, estamos muito próximos da cidade de Sorocaba, aqui vizinho da Itu, onde dizem que tudo é muito grande, né? É muito fácil, o laboratório pode nos apoiar. Vejam, as casas inteligentes podem fazer uso, com certeza, dos pigmentos. E por que eu digo isso? Porque isso pode ser usado lá para o seu piso intertravado, para o seu asfalto colorido, para o seu fibrocimento, para a sua telha pigmentada, para a sua argamassa, para as barreiras acústicas, para os blocos, para os concretos, enfim, aonde for necessário o uso do cimento, também se pode fazer o uso do pigmento. E finalizando, por que não pensarmos em cidades inteligentes, né? Cidades inteligentes, dos quais a tecnologia que vocês já usam aí no desenvolvimento e na aplicação dos seus afins da construção, fazendo uso disso tudo colorido. Então, eu deixo aqui, né, o meu recado, que inclusive os nossos produtos podem ajudar no processo de certificação LEED. Tanto se fala hoje da LEED, pensando no meio ambiente,
nós fazemos uso dos refilos metálicos recicláveis. Então, você que está aí pensando em uma obra em que necessita da certificação LEED, como já temos visto várias aqui no Brasil e ao redor do mundo, eu queria dizer para você que se você fizer em concreto pigmentado e se você fizer com os pigmentos da Lanxess, você conseguirá a obtenção dessa certificação. Eu diria, então, que Lanxess seria um sinônimo de qualidade, seria um sinônimo de inovação. Lanxess seria, então, um sinônimo de tecnologia, sempre pensando na questão de saúde, na questão de segurança, na questão de qualidade, na questão de meio ambiente, provendo não somente produtos, mas provendo serviços. Entre em contato conosco, temos disponíveis os nossos laboratórios, temos expertise aqui no Brasil, como nos demais países, nos Estados Unidos, na Alemanha, na China, temos laboratório. E aí eu peço para que você nos procure, para que você possa identificar o quanto os óxidos de ferro pode agregar valor na sua obra, na sua construção. Deixo aqui o meu agradecimento, deixo aqui o meu e-mail, contato, continua aí disponível para vocês. Eu acredito agora que nós teremos um tempo, Janaína, para perguntas, para questionamentos, mas eu queria dizer mais uma vez, acredite que é possível, sim, nós termos um ambiente agradável em concreto, ambiente agradável e um ambiente, como eu já disse, muito feliz, com os pigmentos da Lanxess, do qual vai trazer para você tecnologia, inovação, segurança e sustentabilidade. É isso. Que bom, Nitemar, parabéns, excelente apresentação. E nós temos, sim, várias dúvidas aqui, uma série de perguntas, e eu vou começar com algumas delas. Se porventura não conseguirmos responder a todas, eu já coloquei nosso canal de contato, todos pela construção, @ethos.solutions, que aqueles que nós não conseguimos responder aqui as perguntas, a gente encaminha para o Nitemar, e o Nitemar vai responder todo mundo, ok, Nitemar? Perfeito. Vamos tentar respondê-las. Com certeza vai ser possível. Nós temos uma pergunta do Roner. Temos alguma curva comparando resistência à compressão axial nessas curvas que você apresentou? Nós temos ela sim. Posso, inclusive, depois disponibilizar a vocês. O nosso laboratório da Alemanha tem todo esse trabalho realizado. Eu peço, Roner, é isso o nome que você Roner. Roner. Então, isso. Peço, Roner, que depois você entre em contato conosco através do meu e-mail, E aí nós disponibilizaremos esse material para você, com certeza. Ok. O Jorge Rodrigues perguntou: 2,5% sobre a massa de cimento ou sobre a massa total com agregados? Que ótimo, agradeço a pergunta. A porcentagem de pigmentação é sempre sobre a massa de cimento. Não envolvemos, nesse caso, a massa total do concreto, somente a quantidade de cimento. Se eu uso 100 quilos de cimento, 2,5%, eu vou usar, então, nesse caso, 250 gramas, 2,5 quilos, de pigmento. É sempre em cima do cimento. Excelente. Essas amostras que você colocou aí nas apresentações, essas cores maravilhosas, elas são feitas com pasta de cimento somente ou tem areia junto? É uma pergunta. Nós temos uma diversidade aqui, Janaína. Nós temos ela somente com concentrados, nós temos com agregados maiores, nós temos com areia, nós temos com uma diversidade de tipos de cimento. Essas amostras que nós colocamos aqui, ela tem um percentual, sim, de agregado, e tem outras que não têm agregado, somente areias. O que é importante mais uma vez eu saliento, identificar o agregado mais ideal disponível na sua região, um agregado mais claro possível, para que a sua cor final tenha a maior nuance, a maior aparência do teu produto final.
Ok. O Rubens Curti perguntou: as adições do cimento CP3 e CP5 podem reagir de forma diferente nos pigmentos? Agradeço a pergunta do Rubem, uma excelente pergunta. Esta é uma vantagem do uso do oxiferro? Não vai interferir. A única interferência que vai existir nesse caso é que para esses cimentos eles têm boas diferenças de tonalidades, de cores. Com certeza a cor final vai ter um resultado bem diferente entre eles. O que é importante, é por isso que eu enfatizei muito durante a minha apresentação a necessidade do uso da tecnologia também na execução. Essa execução, ela tem que ser, falando a redundância, né? Essa execução tem que sempre ser bem executada, desde o início até o final. Se isso não ocorrer, não se esqueçam, a culpa não é do pigmento, a culpa é dos outros afins que foram usados no decorrer da obra. E até mesmo o processo de execução, né, Litemar? Que é uma dúvida que surge Perfeita, muito. perfeitamente. O Carlos Percevale perguntou: é importante o tempo de mistura a seco? Existe O muita dúvida com as pessoas. Ah, eu misturo o pigmento na massa seca, na massa depois de ter colocado os aditivos, depois de ter colocado água. Legal. Queria mandar um abraço para o Percivale, né? Tive a oportunidade de trabalhar com ele. Um grande abraço, Percivale. Agradeço de você estar participando conosco aí nessa live. Como eu disse lá atrás, né? Quando nós misturamos o pigmento, nós precisamos dosá-lo no seco, nos agregados ou na areia mais grossa, né? Vamos pensar que o nosso produto não tenha agregado, mas que ele tenha areia, que ele seja misturado na areia. Aí você vai me perguntar. O Nitemar está com alguns problemas técnicos de internet, mas já deve estar voltando. Só um minuto. Travou a internet dele, mas nós já estamos voltando aqui. Oi, Nitemar, consegue nos ouvir? Oi, Nitemar? Só um minuto, pessoal. O Nitemar caiu, um problema na conexão dele, nós já estamos retomando. Bom, pessoal, eu acredito que estamos realmente com problema com o Nitemar. Não estamos conseguindo retomar. Olá, Nitemar? Alô? Nitemar? Janaína, será que a internet dele, talvez, né? Aí ele. Caiu. Ele caiu. Só um minuto. Bom, pessoal, infelizmente nós tivemos um problema com a conexão do Nitemar, na internet dele. As perguntas que nós não respondemos podem ser encaminhadas, tá, para o nosso e-mail, todos pela construção, @etos.solutions. Agradecemos a participação de todos nessa apresentação, o movimento Todos pela Construção, que é a iniciativa da Etos Soluções, da Associação Brasileira de Cimento Portland, da Construliga, do ISNIC e do Sebrae Nacional. Muito obrigado a todos por fazer parte desse movimento. Estamos aqui à disposição de todos para maiores informações. Até amanhã, novos cursos. Muito obrigada a todos.